Qual é o sentimento de receber a seguinte notícia? Chegou o dia que você receberá o que foi esperado durante muitos anos. Em um dia normal de trabalho, alguns pastores estavam no campo cuidando do seu rebanho e de repente receberam uma notícia que mudaria não somente a história deles, mas de todos os que estavam esperando o Messias, o libertador de Israel. Lucas 2:10 fala o seguinte: mas o anjo disse: não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje vamos conversar sobre o significado no hebraico bíblico da palavra Belém e como Jesus cumpriu as profecias a respeito do Salvador que viria para redimir a humanidade. Eu sou Priscila Maciel da Betitur, este é um canal para você que tem interesse em conhecer mais sobre a cultura judaica, sobre o hebraico bíblico e também sobre a nação de Israel. E eu estou muito feliz e amando receber os teus comentários e te encontrar semanalmente aqui no nosso canal. A Bíblia nos descreve de forma clara o amor de Deus e a sua justiça. Quando eu leio as Escrituras, vejo uma carta de amor escrita pelo Criador destinada à humanidade. E o tema dessa carta de amor é a redenção e salvação dos homens. Após a queda de Adão, Deus promete em Gênesis 3:15 que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Aqui Deus diz que o plano de salvação já estava pronto. Os profetas Moisés, Isaías, Jeremias, Miqueias falam sobre o Messias que viria, e em muitos outros livros da Bíblia encontramos promessas sobre a pessoa do Messias, do Salvador. Onde seria o seu nascimento, como seria o seu ministério aqui na Terra e sobre a sua segunda vinda. Gente, são 365 profecias a respeito do Salvador. Jesus cumpriu cada uma das profecias messiânicas, provando que ele é o Filho de Deus. Meu coração se enche de esperança e fé no Criador quando me deparo com a palavra escrita e a verdade vivida. No livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, lemos a informação que Jesus nasceria em Belém da Judéia. Você, Belém Efrata, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Na antiguidade, Efrata era o nome da cidade de Belém. No hebraico, Efrata significa terra frutífera. Belém, Beit Lehem, em hebraico, significa casa do pão. Beit, casa, começa com a segunda letra do alfabeto, Bet. E um dos significados desta letra é multiplicação. Então, Belém, a casa frutífera que multiplica o alimento. Você lembra quando Jesus estava em Jericó e o cego à beira do caminho gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O Messias deveria ser descendente de Davi. E se nós lermos a genealogia de Jesus no primeiro capítulo de Mateus, encontraremos Boaz e o rei Davi na árvore genealógica de Jesus. Eu mencionei os nomes do rei Davi e de Boaz, pois ambos têm uma relação direta com a cidade de Belém e o Salvador. Como vimos antes, Efrata significa terra frutífera e Beit Lehem significa casa do pão. Boaz de Belém casou-se com Ruth, a estrangeira de Moabe. A história conta que as viúvas Ruth Moabita e Noemi, a israelita, estavam habitando em Moabe, que passava por uma fome severa. Noemi convida Ruth para irem a Belém atrás de pão, de alimento. Chegando em Belém, Beit Lehem, Ruth conhece Boaz, um homem importante de posses na cidade, e os dois se casam. Esta história fala de redenção e de esperança. A terra da multiplicação atraiu Ruth, que era uma estrangeira, até Boaz. E Boaz representa Jesus, o que redime e transforma a nossa história. E essa promessa não é somente para o povo de Israel, mas também para todos os povos de todas as nações. Boaz e sua mãe Raabe fazem parte da descendência biológica de Jesus. Consequentemente, Ruth
torna-se parte da genealogia do Messias, dando à luz ao avô do rei Davi. O rei Davi, que é escrito assim em hebraico, nascido em Belém, tornou-se o rei mais importante para o povo de Israel. Estabelece Jerusalém como capital do país, compra o terreno e idealiza a construção do primeiro templo de adoração a Deus. Jesus, o Salvador do mundo, nasce em Belém, a cidade de Davi, para cumprir as profecias. A terra do pão, que alimentou a muitos com o alimento que sacia a fome física, gerou Jesus, aquele que disse: "Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome." Beit Lehem, um lugar de redenção, adoração e alimento eterno. A minha oração por você que sonha conhecer Israel é que muito em breve você esteja ao vivo e a cores, lembrando desta palavra lá na cidade de Belém e lembrando que a terra da multiplicação te atraiu até lá debaixo de milagre. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo no teu coração. Shalom!